Agora vamos começar nossa viagem por uma região da França famosa pela sua culinária, o Périgord. É lá que se produz uma iguaria, o fígado de ganso ou de pato, mais conhecido como foie gras. O que nós temos de mais ou menos parecido aqui no Brasil é aquele patê de fígado industrializado. Para contar essa história, o Vico Iazzi e o Francisco Maffezoli Júnior foram visitar famílias de agricultores lá na França. Quem vive no sudoeste da França não pode reclamar da paisagem. Entre lavouras de girassol, de milho, criações de gado e de pequenos animais, surgem escarpas, cidades antigas, casas e igrejas de pedra, castelos. Este é um dos principais castelos dessa região da França. Tem mais de 800 anos de idade e se chama Castelnau. É uma fortaleza imponente, com torres e muralhas enormes. E como grande parte dos castelos da Europa, foi construído num lugar alto, protegido dos inimigos. Hoje, em tempos de paz, Castelnau se tornou a atração turística. É um dos marcos da história e da paisagem rural do Périgord. Estamos no departamento da Dordogne, que ocupa 9.000 quilômetros quadrados do sudoeste francês. Uma área equivalente a menos da metade de Sergipe, o menor estado do Brasil. A região vive basicamente da agricultura e do turismo, e também abriga relíquias do passado pré-histórico do homem. Marcas desse período resistiram ao tempo nas centenas de grutas e cavernas da região. São pinturas rupestres como estas, feitas 15.000 anos antes de Cristo, na gruta de Lascaux, uma das mais famosas do mundo. Esta é a cidade mais conhecida e visitada do Périgord, Sarlat-la-Canéda, que todo mundo só chama de Sarlat. O coração da cidade foi quase todo construído na Idade Média, entre os séculos 13 e 15. Em dia de feira, 2 vezes por semana, a praça se transforma em vitrine da produção rural da região. Tem banca de legumes, uma grande variedade de queijos, linguiças e outros embutidos, ervas e temperos coloridos. Martine Lomont vende verduras, legumes e nozes, produtos típicos da região. Sou eu mesma que produzo tudo isso, até as nozes. Não compro nada de fora. Mas a grande vedete da feira é mesmo o foie gras, produzido pelos criadores de pato ou de ganso da região. Foie, em francês, quer dizer fígado. Gras, gordo. Foie gras, fígado gordo. Aqui na França, o nome foie gras está ligado a uma série de produtos. Nas barraquinhas aqui da feira dá para ter uma ideia dessa diversidade. Olha só, esse aqui é o fígado fresco do animal. Tem o de pato e o de ganso, que é um pouco maior. Outro produto nobre é o fígado inteiro em conserva, olha que beleza. E tem ainda uma série de pastas e patês, normalmente usados nas entradas de refeição para comer com um pedaço de pão, com uma torrada, tem gente que serve com salada. São os produtos mais conhecidos no Brasil. Exemplo, patê de foie gras misturado com carne de porco, misturado com carne de pato e outro típico aqui da região, patê de foie gras com a trufa negra do Périgord, que é um fungo típico daqui. O quilo da trufa negra chega a custar quase R$3.000 para o consumidor. Ao lado do foie gras é o que se pode chamar de iguaria da região. Christian Leymarie também vende na feira o foie gras que ele fabrica no sítio. Praticamente tudo que você encontra aqui na feira é de origem artesanal do Périgord, uma região que muita gente chama de França Profunda, porque aqui é um dos berços da nossa gastronomia. A feira é mais que um ponto de venda, é um lugar de encontro e de trocas com os clientes. Mas antes de mostrar como se produz esse requinte da cozinha francesa, vamos conhecer um vinho local. Afinal, na França, quando o assunto é comida, vinho não pode faltar. Um dos principais símbolos dessa região do Périgord é o castelo de Montbazillac, que fica cercado pelos vinhedos. Construído no século XVI,
Ele tem ao mesmo tempo características de fortaleza militar e de palácio luxuoso. Por fora, torres, muralhas, por dentro, leveza e sofisticação. Esse era o quarto do antigo senhor do castelo, com cama e tudo. Na sala principal, destaque para o forro de madeira original, que tem quase 500 anos. Um certo tipo de vinho da região ganhou o nome de Montbazillac. Ele é branco, adocicado e recomendado pelo povo do Périgord como acompanhamento ideal do foie gras. Um dos principais serviços do verão, antes da colheita, é retirar as brotações que surgem na base da videira, sugando a energia da planta. Para David Fourtou, produzir vinho é tradição e paixão. Filho, neto, bisneto de viticultores, ele cuida pessoalmente da fazenda de 35 hectares, que fica a poucos quilômetros do castelo. Aqui, David produz vários tipos de vinho, inclusive o Montbazillac. A maior parte do serviço é manual. O importante para nós é que aqui pertinho passa o rio Dordogne. No começo do outono, época da colheita, forma-se uma névoa pela manhã, criando o ambiente ideal para o desenvolvimento de um tipo de fungo que suga o líquido das uvas. Elas se ressecam como uma uva passa e o açúcar se concentra. É por isso que o Montbazillac se torna um vinho adocicado. Então, esse fungo é essencial. É obrigatória a presença desse fungo para produzir o Montbazillac. Davi nos convida para conhecer a cave de envelhecimento do vinho. O ambiente é úmido e fresco, com temperatura em torno de 13 graus e pouca variação ao longo do ano. Para ficar no ponto, o Montbazillac passa 20 meses no tonel de carvalho. Aspirando numa pipeta, Davi puxa o vinho e serve 2 taças. Veja que colorido brilhante, dourado. D'ailleurs, je vous invite à le déguster. Avec plaisir. Você está me convidando aqui para provar? Santé? Santé. Saúde? Saúde. Eu posso ressaltar 3 aspectos do Montbazillac: a cor, que te convida a beber, o aroma, frutado, e o sabor equilibrado entre a acidez e o açúcar. É um vinho licoroso sem ser pesado. É um ótimo vinho de aperitivo para acompanhar o foie gras ou para a sobremesa. Agora que você já conhece o vinho, vamos atrás do prato principal. No alto da escarpa, imponente, o castelo medieval de Montfort, com mais de 800 anos. Embaixo, no vale, milhares de nogueiras plantadas em fila. E à sombra das árvores, a principal atividade da fazenda. São 1.200 gansos criados para a produção de foie gras. O proprietário, Alain Germain, explica que esse é o maior cultivo de nozes da região. 52 hectares. Área enorme para os padrões daqui. Essas nozes ainda estão verdes, estamos no meio do verão e só no começo do outono, daqui a uns 3 meses, a noz fica assim no ponto. Aí ela cai no chão, a gente colhe e leva para secar e quebrar uma a uma, para extrair o cerne, que é esta parte comestível. O consórcio Nogueira com ganso, típico do Périgord, começa logo nas primeiras semanas das aves. É um ótimo casamento entre a produção de nozes e de foie gras, porque as nogueiras servem de sombra quando faz muito calor. E os gansos, por sua vez, fazem bem para as nogueiras, porque controlam o crescimento do mato, evitando concorrência em termos de água e nutrientes. E assim a gente evita passar a roçadeira mecânica, economizando custos e trabalho aqui no pomar. Criações como esta da família Germain têm longa tradição. A criação de gansos para produzir foie gras já existia no Egito Antigo, como mostram os afrescos encontrados no túmulo de um sacerdote, datado de 2.500 anos antes de Cristo. A expansão do Império Romano espalhou o foie gras pela Europa. Antigamente, os gansos eram engordados com diversos tipos de figo, e é daí que vem o termo fígado.
A partir do século XVI, navegadores europeus trouxeram o milho das Américas para a Europa. Produtivo e barato, rapidamente o cereal se tornou um alimento importante, inclusive para a engorda de patos e gansos. Apesar de ser mais tradicional, a criação de ganso representa uma parcela muito pequena do foie gras da França. Atualmente, 95% da produção do país vem do pato. Daqui a pouco a gente continua a nossa viagem pelo Périgord, no sudoeste da França. Você vai ver como as famílias da região criam patos para fazer o foie gras. No confinamento, os segredos da superalimentação e os pratos tradicionais à base de foie gras.